Olá, o meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que penso ser do seu interesse, que é como aumentar os seus rendimentos. Muitas pessoas me abordam na tentativa de transição de carreira ou tentativa de elevação de cargo dentro de uma empresa e tudo isto com um único fundamento: aumentarem os seus rendimentos mensais. Muitas pessoas até estão contentes com o cargo que ocupam, mas sabem que aquele rendimento que eles recebem ao fim do mês não é satisfatório no sentido de poder aumentar a sua qualidade de vida, de poder proporcionar à família mais conforto e de poder adquirir alguns bens, um carro novo, uma casa nova, e que sem esse aumento não será possível. Então hoje vou-lhe partilhar consigo aquilo que eu acredito ser o denominador comum em relação às pessoas que conseguem crescer na carreira e multiplicar o seu salário ao fim do mês. Mas antes de eu lhe explicar exatamente o que é que eu quero dizer com isso, nós temos que pensar sobre a base que origina tudo isto. Então nós temos que separar as pessoas em dois grupos. Primeiro, temos que separar as pessoas no grupo dos assalariados, ou seja, as pessoas que trabalham para uma única empresa e recebem um salário ao fim do mês. E depois temos que separar aquelas pessoas que não têm um salário fixo, por exemplo, pessoas ligadas às comissões, ou seja, vendedores, e os próprios empresários, donos das empresas ou donos dos negócios. Então, temos que pensar da seguinte forma: de que maneira, ou o que é que, de uma forma ou de outra, quando uma pessoa recebe o salário ao seu fim do mês e trabalha 35, 40 horas por semana, o que é que ela efetivamente está a receber? Ela está a receber o pagamento de quê? E a maior parte das pessoas irá concordar comigo que existe o entendimento que é o número de horas que ela trabalha para aquela empresa que vai, de alguma forma, influenciar o valor que ela recebe ao fim do mês. Ou seja, se ela trabalha 40 horas, mas falta uma por semana, ou seja, ela é descontada numa hora. Este conceito do trabalho por hora, o valor por hora, digamos assim, já começou a ser implementado desde talvez dos anos 80, de uma forma mais massiva, mas as pessoas ficaram sempre no entendimento que era o volume de trabalho, ou seja, o volume de horas que elas trabalhavam, que era, de alguma forma, indicador para o valor que elas iriam receber efetivamente ao fim do mês. Mas, na prática, isso é um conceito totalmente incompreendido, porque o que a empresa está a pagar não são o número de horas. Se não, vamos por partes. Porquê é que existem pessoas que recebem 50 euros ou 100 reais por hora e existem outras que recebem 1000, 2000, 10.000? Se fosse o denominador comum pela hora, uma coisa de alguma forma estabelecida para toda a sociedade, não havia pessoas a ganhar mais e outras pessoas a ganhar menos. Certo? E depois temos outro problema. Nós, se formos a pensar pelo conceito de número de horas, muito dificilmente nós vamos conseguir aumentar o nosso rendimento mais do que um determinado patamar. Porque o dia só tem 24 horas. Então é muito difícil nós conseguirmos inventar mais horas para fazermos, como muita gente diz, horas extras para receber um rendimento extra. Só que nós não devemos confiar ou não devemos depender das horas extras. Nós devemos sim confiar na base, na raiz daquilo que são as nossas 35 ou 40 horas semanais. E depois, da mesma forma, acontece com as pessoas que dependem de comissões, portanto, pessoas que trabalham na área de vendas e os próprios empresários que têm os negócios. A mesma coisa acontece com eles. Não tem a ver com o número de horas que elas trabalham. Um vendedor, por exemplo, tem a ver com o número de vendas que ele faz. E o empresário tem a ver com o lucro que ele tem ao fim do mês. Ou seja, quanto é que a empresa fatura. E qual é o denominador comum entre entre as duas classes de pessoas? Estamos a falar no valor que nós agregamos. No lado dos assalariados, temos o valor que nós agregamos à empresa. E no lado dos vendedores ou dos empresários, o valor que nós agregamos ao mercado, ou seja, ao consumidor final. Então, nós recebemos o nosso salário baseado no valor que nós conseguimos agregar ou à empresa, ou então ao público final, portanto, ao consumidor, digamos assim. No caso dos assalariados, vamos supor que nós temos uma metodologia que nós seguimos, que é aquilo que nos ensinaram a fazer, e que nós durante 30 anos estamos sempre a fazer aquela mesma tarefa. Será que é provável que nós iremos ter um aumento quando nós estamos sempre a agregar o mesmo tipo de valor à empresa durante todos esses anos? Obviamente que não. E é inocente da nossa parte nós pensarmos que o patrão vai ter boa vontade em nos aumentar apenas porque quer.
na sua raiz, qualquer empresa, sem exceção, foi criada apenas e só por uma razão: para ter lucro. Se uma empresa não tiver lucro, o patrão não pode aumentar. O patrão não pode subir salários. Então nós temos que focar-nos exatamente nesse conceito básico, no valor que nós agregamos ou à empresa ou então ao consumidor. Então, como é que nós fazemos isto de aumentar o nosso valor? Imaginemos que nós estamos numa empresa, nós somos assalariados, portanto, prestamos serviços para uma empresa, recebemos o nosso salário ao fim do mês. De que forma é que nós podemos aumentar aqui o nosso salário sem ter que ir pedinchar ao patrão por um aumento? Nós temos aqui duas hipóteses muito simples. Ou nós encontramos uma maneira de reduzir os custos, não é? Ou então aumentar o número de faturação. Na prática, o que é que isto vai resultar? Num aumento do lucro líquido da empresa. Ao reduzir custos ou aumentar o nível de faturação, nós vamos aumentar também o lucro. E a partir daí nós já temos legitimidade para provar que a nossa ação, aquilo que nós fizemos, que teve um impacto profundo, um impacto direto naquilo que é a performance da empresa, e aí, com todo o grado, o patrão vai nos aumentar. Isto é uma base muito fundamental. Da mesma forma, os vendedores. Os vendedores pensam que quanto mais eles venderem, eles vão ganhar mais. E, em teoria, é assim. Mas será que tem a ver com o número de vendas propriamente dito ou com o valor que ele agrega em cada venda? Porque no caso das vendas, se nós temos um cliente satisfeito, esse nosso cliente vai ser o nosso melhor plano de marketing. Ou seja, ele vai falar aos amigos, vai falar aos familiares e, na prática, uma venda pode gerar 5, 10, 15. E isso chama-se fidelização do cliente. E isso acontece única e exclusivamente pelo valor que nós agregamos a essa pessoa a quem vendemos o primeiro produto ou serviço. E no caso dos empresários, a mesma coisa. O empresário lança um produto, por exemplo, ao mercado e, mediante o valor que ele agrega ao consumidor, é que ele vai aumentar progressivamente, da mesma forma como os vendedores, o seu valor de mercado. E aí ele vai aumentar a sua faturação ou os seus rendimentos mensais. Então, tudo aqui está à volta do valor agregado. O valor que nós agregamos ou à empresa ou então ao consumidor final. E agora vocês perguntam-me, ok, Luís, então como é que eu aumento esse valor? Eu sou defensor que existe uma regra, não quer dizer que eu esteja certo ou que esteja errado, é apenas a minha visão, que se chama 80-20. Para mim, um bom profissional, independentemente de ser um funcionário, de ser o patrão ou o vendedor, neste caso, deve ter 20% de competências técnicas, profissionais, e 80% de competências humanas. E eu sei que a maior parte das pessoas diz, Luís, mas eu, por exemplo, sou engenheiro. De que forma é que só saber 20% daquilo que é o global, enquanto eu trabalho, da parte de engenharia, me vai ajudar a crescer, a agregar valor? Não deveria ser ao contrário? 80% de técnica, de sabedoria e depois 20% da parte humana? E eu digo-vos muito sinceramente que não. Competências como liderança, capacidade de trabalho em equipe, capacidade de respeitar uma hierarquia, a simpatia, a capacidade de ser sociável, a capacidade de poder resolver conflitos, tudo isso são competências pessoais, humanas. Não tem nada a ver com a parte técnica. Nós, na escola, no ensino convencional, aprendemos a exercer uma profissão. Mas depois tem que haver a parte humana. A parte que, de alguma forma, nos acompanha desde o dia em que nós nascemos até o dia que partimos. Portanto, o grande foco, os 80%, é na parte humana. Então, nós temos aqui duas formas de trabalhar este valor com esta percentagem. 20% parte técnica e 80% parte humana. E são dois hábitos muito simples e que você pode implementar a partir de hoje mesmo e começar aos poucos a ver resultados progressivos. Primeiro, comunicação. E a comunicação aqui vai estar um pouquinho ligada ao que diz respeito à lei da atração e quando eu falo, já há muitos meses, do conceito de ser antes de ter. Eu posso ser merecedor. Imaginemos que estamos a falar para Portugal. Eu jamais posso ser merecedor de um salário de 5.000 euros se eu não me comportar, se eu não me comunicar como uma pessoa que tem capacidade para assumir esse volume. Então, eu primeiro tenho que cuidar da minha imagem, tenho que cuidar das minhas relações na empresa, com o meu consumidor, tenho que ter capacidade de mediação entre os colegas, de proporcionar um bom ambiente de trabalho, de ser contribuidor para tudo isso. Então, quando eu invisto na minha comunicação, ou seja, quando eu demonstro uma postura de que estou preparado e de que sei o que estou a fazer, imediatamente isso vai se refletir também no dia-a-dia. Ou seja, ser antes de ter. Eu tenho primeiro que me comportar como uma pessoa que tem o salário que eu quero,
receber antes de eu receber na parte prática, ou seja, na parte real. E depois na parte do investimento, naquilo que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Um conselho que eu dou sempre a todos os meus clientes é de dedicar de 30 minutos a 1 hora por dia. Vamos eliminar aqui o conceito de televisão. A pessoa chega à casa, vamos supor, janta, passa 1 ou 2 horas com a família e depois investe, em vez de ver televisão, investe 30 minutos a 1 hora por dia no seu desenvolvimento pessoal. Então, nós daqui temos esta proporção. Vamos supor que seja através de um curso online, seja através de um seminário, de uma palestra, também tudo online, ou seja através até de livros. No meu conceito básico, o livro é o melhor conselheiro nesta parte de desenvolvimento e de investimento na parte do desenvolvimento pessoal e profissional. Então nós poderíamos fazer esta proporção. Por cada 8 livros de desenvolvimento pessoal que nós lemos, lemos 2 da parte técnica da nossa profissão. Respeitante ao mercado, respeitante a negócios, a marketing, não importa. Para mim, essa é a proporção ideal. E muitas pessoas dizem, Luís, mas eu não tenho tempo. Arranje tempo. Se você quer aumentar os seus rendimentos, você tem que estar disposto a dar um passo também, a fazer algo diferente. Porque se até hoje não conseguiu fazê-lo de forma normal, então tem que começar a mudar o seu comportamento para depois poder efetivamente chegar onde você quer. Mas sempre com este conceito base. Se você não investir em você mesmo, seja através da comunicação, ou seja, de você poder transmitir ao público aquilo que você quer efetivamente conseguir, e depois a parte de absorver conhecimento, sabedoria que nos será útil para nós podermos dar um passo em frente. Nós descobrimos, por exemplo, como diminuir os custos da empresa, como aumentar a sua faturação, como melhorar o ambiente de trabalho e, a partir do momento em que nós estamos a agregar valor a nós mesmos, ou seja, o conceito aqui é inverso. Eu primeiro tenho que me valorizar a mim mesmo, eu primeiro tenho que aumentar o meu valor para que depois eu possa aplicar esse valor na empresa e ser reconhecido por isso. Não adianta nós estarmos aqui, como muita gente diz, a lamber as botas do patrão. Não adianta, nós não vamos chegar a lado nenhum, ou se o aumento existir, é um aumento sem sustento, sem bases fundamentais. Nós temos que primeiro dar algo diferente, agregar valor àquilo que é a empresa, seja serviços, seja produtos, e só depois é que nós temos legitimidade ou autoridade moral e profissional para poder exigir um valor. Por isso é que nós vemos, por exemplo, grandes empresários ou grandes profissionais a serem, entre aspas, roubados de uma empresa para a outra. Eles atingem um pico de valor que agregam nessa empresa num determinado projeto e depois não sobem mais do que aquele patamar e vem a concorrência e pega neles e faz-lhes uma proposta melhor para eles saírem de lá. Nós vemos isso acontecer todos os dias. Portanto, se você quer aumentar os seus rendimentos mensais, invista no seu valor. Invista no seu valor pessoal e profissional, naquela escala 80-20, 80% parte pessoal, 20% parte técnica, e depois passe esse valor, seja para a empresa, seja para o consumidor final. E a partir desse momento você vai aumentar progressivamente e multiplicar o seu salário. Eu dou um exemplo muito prático. Quando comecei a minha carreira nesta área, estamos a falar apenas em fevereiro de 2014, estamos quase a completar 2 meses de atividade, eu comecei por cobrar 50 euros por cada sessão de 2 horas. Era esse o meu valor. 50 euros ou 150 reais, não é? Hoje em dia, uma sessão inicial comigo, que tem 3 horas e não 2, porque a sessão inicial é uma sessão de diagnóstico, eu cobro 200 euros e depois por uma sessão de 2 horas 150 e depois por uma sessão de 1 hora 100 euros. E muita gente me diz, Luís, mas há tantos coaches que cobram por 10 sessões 100 euros. Você cobra por uma sessão inicial apenas 200 euros? E eu agora pergunto, será que é o meu preço que aumentou porque eu acho que merecia ganhar mais? Ou será que eu apenas estou a reconhecer o valor que eu agrego à vida da pessoa quando ela está a fazer uma sessão comigo e esse valor é proporcional em relação ao que eu cobro? Eu sei que, por exemplo, eu tenho alguns empresários que me consultam e fazem sessões únicas sobre uma dúvida qualquer que tenham em termos profissional na direção da empresa, não é? E que aqueles 200 euros que eles investiram numa sessão comigo vai-lhes trazer um rendimento às vezes de 200 ou 300 mil euros. Apenas e só pelo conhecimento que eu transmiti, por os insights que a pessoa pôde ter durante a sessão, ou seja, aquilo que ela descobriu por ela mesma, alguém de fora que a fez ver de uma maneira diferente aquilo que era o problema, o desafio que ela tinha à sua frente, então eu digo-vos, na prática, o valor que eu cobro é barato
ou seja, é baixo para o valor que eu agrego. Mas obviamente que eu quero poder ajudar um volume maior de pessoas e por isso mesmo é que eu ainda travei de alguma forma. Mas na prática nós vemos aqui que foi um aumento de quase 4 vezes ou 3 vezes em relação àquilo que eu cobrava em 2014. Não é? Portanto, eu comecei em 2014 com esse valor de 50 euros, depois em 2014, exatamente, 2015 eu passei para 100 euros e agora passei para 200. Porquê? Porque eu fui aumentando o meu valor, aumentando, aperfeiçoando a minha técnica, aperfeiçoando a minha parte pessoal e, obviamente, que com isso, proporcionalmente, o meu valor também vai aumentar. Não tem a ver com eu achar que sou melhor ou pior do que outros profissionais. Os outros profissionais têm as suas metodologias. Elas sabem aquilo que estão a fazer. E eu também sei o que estou a fazer no meu negócio. Então, eu cobro esse valor porque eu agrego mais valor, não só à minha empresa, ou ao meu projeto Live Performance, mas também ao meu consumidor final, que é o meu cliente. Então, eu tenho que seguir essas linhas condutoras para poder estabelecer um preço pelas minhas sessões. Então, se você pretende aumentar os seus rendimentos ao fim do mês, invista no valor que você agrega, tanto para a empresa como para o consumidor final. E tudo isto é conseguido aumentando o seu próprio valor. Ser antes de ter. O que é que pensa deste conceito que eu acabei de partilhar consigo? Faz algum sentido? Partilhe a sua experiência e a sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para mim. Não se esqueça de subscrever o meu canal no YouTube, de se juntar a mim nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este vídeo. Um forte abraço e até para a semana.